Olá pessoal, bom dia, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, Pastor Cláudio Guerra. E eu decidi fazer esse vídeo pensando em alguns discípulos, pensando em algumas dicas, e eu quero hoje passar para vocês aqui, sem mais delongas para vocês, algumas dicas sobre como fazer um bom discipulado. Então a gente sabe que discipulado foi a ferramenta que Jesus usou quando ele passou por aqui, né? E a gente precisa de compreender que esse discipulado ele fazia um a um, discípulo com discípulo. Caminhou durante 3 anos e meio com os discípulos e muitos ainda dizem que não foi suficiente, não é verdade? Mas vamos lá. A primeira dica para um bom discipulado, anote aí, você precisa saber se o seu suposto discípulo, ele nasceu de novo. Exatamente. Tem que saber, você precisa detectar se ele nasceu de novo. O discipulado ele é um trabalho para poder formar o caráter de Cristo na pessoa. Às vezes, você está dando murro em ponta de faca, como diz o ditado, para poder discipular, mas às vezes ele ainda não recebeu, não tem o Espírito Santo. Porque o discipulado você faz com aquele que já recebeu o Espírito Santo de Deus. Às vezes é necessário você fazer um evangelismo com ele. Às vezes o Espírito Santo pode ter estado próximo dele, conscientizando, influenciando ele, mas pode ser que o Espírito Santo tenha se afastado dele, por conta de várias coisas, por conta de não buscar, por conta de não meditar, uma série de coisas. Então, discipulado é diferente de evangelismo. Discipulado se faz com aquele que já nasceu de novo. Se ele não nasceu de novo, há necessidade de evangelizá-lo. Como é que eu percebo isso, pastor? Quando ele fala com tristeza dos erros e dos pecados que ele comete. Quando ele fala com uma certa naturalidade, é sinal que você precisa de evangelizá-lo e não de discipulá-lo. Essa é a primeira dica. Segunda dica muito importante. Foque no sacerdócio dele, se ele já nasceu de novo. Bom, por que sacerdócio? O que mais importa é que nós nos relacionemos com Deus, né? Com o Espírito Santo de Deus. Note como é que ele se relaciona com Deus. Foque no relacionamento do seu discípulo com Deus. Né? Uma coisa que deixava os discípulos de boca aberta era o relacionamento que Jesus tinha com o Pai dele. E isso é muito importante. Olha só, o véu se rasgou para que nós pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos, para que nós pudéssemos ser sacerdotes, ou seja, nos relacionarmos com Deus através do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante. Foque em como o seu discípulo está se relacionando com Deus, qual o nível de intimidade que ele tem com Deus. A necessidade é que você veja isso para que você comece a detectar, fazer algumas leituras e então poder ajudá-lo. Focar no relacionamento do seu discípulo com Deus é muito importante, saber se ele tem orado, se ele tem passado um momento a sós com Deus, se ele tem se relacionado, conversado, se ele tem meditado na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus significa que ele não está só lendo, ele está se concentrando, ele está meditando, ele está aprendendo com o Espírito Santo de Deus, ou seja, ele está se relacionando com o Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa muito importante, terceira dica, não dê respostas para o seu discípulo. De repente ele vai chegar perto de você, pastor, João, Maria, eu estou com um problema assim, assado, o que eu devo fazer? E você fala assim, olha, faça isso, faça isso, faça aquilo. Tenha consciência que você precisa de ajudar o seu discípulo a se tornar dependente de Deus e não de você.
Então, ore com eles, olha, vamos orar juntos, porque o Senhor vai responder você. Faça tudo para que ele se torne dependente de Deus e não de você. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que bate, a porta lhe é aberta. Ou seja, o Senhor está disposto a ajudar todo aquele que clamar, todo aquele que for a ele. E se ao invés de o seu discípulo ir ao Senhor orar para obter respostas, você fornecer as respostas para ele, vai ser muito cômodo e ele vai sempre estar se direcionando a você e vai se esquecer do Pai. Quarta dica, ensine com exemplo. Os discípulos, eles querem ver em você um exemplo. Isso é muito importante. Como é que você se relaciona com Deus? Como é a sua intimidade com Deus? Por isso que a nossa vida precisa ser uma vida, um evangelho vivo e aberto, para que nós possamos, para que as pessoas olhem para nós e através dos nossos testemunhos, elas venham a Cristo. Isso é muito importante. E o seu discípulo precisa olhar para você e ver isso. O próprio apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele se declarou que podíamos olhar e focar no exemplo dele, no testemunho dele. Essa é a quarta dica. Ensine com exemplos. Por quê? Porque o discípulo quer copiar você. Né? Vamos para a quinta dica. Ore juntos. Você deve orar com ele, você deve orar por ele, mas ele também deve orar. Por que ele deve orar? Porque quando ele ora, ele vai, naquela oração, pode ser que ele não saiba orar ainda, então você vai ensinar ele a orar. Mas naquela oração você vai conseguir detectar como anda o nível de intimidade dele com Deus. As pessoas me perguntam assim, mas pastor, por que na oração nós detectamos um nível de intimidade que o discípulo ou que a pessoa tem com Deus? Porque quando nós somos íntimos, tem assunto de sobra, né? Então nós vamos nos relacionar, o nosso bate-papo com Deus, ele é amplo, ele é escasso, porque ele é um amigo. Então nós nos abrimos com ele, então não há problema nenhum em orar, em conversar com Deus, porque nós somos amigos. E o amigo tem assunto, né? Tem assunto que não acaba mais. Então você vai poder detectar se o nível de relacionamento dele com Deus, o sacerdócio dele, né? Você vai poder analisar isso tudo. Isso é a quinta dica. A sexta dica, saiba fazer perguntas. Não aceite respostas vagas. Você vai perguntar para ele, sempre o discípulo, como é que está o seu relacionamento com Deus? Ele vai falar assim, beleza, está bacana. Então ele vai responder que está bacana, isso é uma resposta muito vaga. Então, o que você precisa fazer? Você precisa de aprender a mergulhar, se aprofundar, ir se aprofundando, ir afunilando. Mas como é que você está fazendo? Você está orando quantas vezes por dia? Como é que tem sido o seu dia com o Senhor? Como é que você faz isso? Né? E esta é a saiba perguntar. Se aprofunde nas suas perguntas, forme um funil para que você possa detectar o nível de relacionamento dele com Deus. E a sétima e última dica é que você precisa de criar um ambiente favorável para a confissão. Ele precisa se sentir à vontade para abrir o coração dele e confessar para você, dizer para você as dificuldades que ele tem. Por quê? Porque a confissão, ela quebra o orgulho, ela é capaz de quebrar o orgulho e deixar a pessoa mais à vontade. Não passe a ideia de que você é perfeito, porque você não é perfeito. Eu espero que você tenha compreendido
essas dicas para vocês. Semanalmente eu vou estar passando essas dicas para vocês. Fique ligado, ore. São dicas para um bom discipulado, tá bom? Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Baruch Hashem.